Quinta-feira, 6 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre a vitória de João Fonseca sobre Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do Masters 1000 de Montreal. Vou falar também sobre os outros resultados do dia, e o torneio já teve tombos de peso. O torneio de Toronto também teve umas quedas importantes nessa quarta-feira, então vamos falar um pouquinho sobre isso também. E no fim eu respondo as perguntas dos apoiadores do Saque Voleio. Fonseca e Tsitsipas, vitória do brasileiro por 7-6 e 7-5, segunda rodada do Masters 1000 de Montreal. Era estreia do João, que é a cabeça de chave, né, já entrava adiantado na segunda rodada. Primeira vitória dele no Masters 1000 canadense, ano passado com o evento em Toronto ele perdeu na estreia. Primeira vitória de um brasileiro no torneio, desde Tomás Bellucci em 2015. Primeiro brasileiro a chegar na terceira rodada do torneio desde Guga em 2004. E o João agora tem 8 vitórias e 5 derrotas em torneios da série Masters 1000 em 2026. Sobre a partida, o que eu posso dizer? Não foi um jogo bonito. Para mim, não foi, tá? Muitos erros não forçados. O João terminou o jogo com 23 erros não forçados e 18 deles no primeiro set. Um game muito ruim quando ele sacou para fechar o jogo em 5-4 no segundo set. 3 games de saque muito ruins no primeiro set. O primeiro deles ele foi quebrado. E tinha acabado de quebrar o Tsitsipas, estava em vantagem ali, estava numa boa. Fez um game ruim, deu uma quebra de presente para o Tsitsipas. Quase deu outras duas, salvou breakpoints nos outros 2 games. Mas algumas tomadas de decisão ruins, muitas execuções ruins, algumas subidas à rede ruins, mal executadas, bem pensadas e mal executadas, é bom que se diga. Um Djoko Smash que quase acertou a perna do Tsitsipas lá na grade no segundo set, e num game que, né, o placar ficou 0-30 depois disso, mas ele se salvou. Por quê? Muito disso eu acho que é explicado pelos mais de 30 dias que ele ficou sem disputar uma partida oficial. Não tem como fugir disso. Falei isso no café de ontem, falei isso no café do dia que saiu a chave. Isso seria um fator e para mim foi. Felizmente o Tsitsipas não estava naquele dia glorioso também, né? Ele errou demais, muita bola curta, sofreu com backhand, acho que ele não se encontrou ali. E era um cara que vinha de 2 vitórias do torneio, tinha feito uma partida boa na primeira rodada contra o Martin Damm, tinha passado pelo quali, né, esse quali maluco de uma rodada só em Montreal, mas eu esperava uma atuação melhor do Tsitsipas, e felizmente não aconteceu, né? E nem acho que foi daqueles dias que o Tsitsipas jogou mal porque o adversário fez alguma coisa que incomodou ele sistematicamente, ou consistentemente, ou constantemente. Não acho que foi o caso, acho que foi uma atuação ruim. Algumas coisas, já vou falar sobre isso, mas algumas coisas o João fez bem que incomodaram o Tsitsipas. Mas eu acho que a maior parte da atuação ruim do Tsitsipas veio dele mesmo, e não provocada pelo João. Mas o João ganhou, sobreviveu, encontrou um caminho ali, ganhou um tie-break com 2 mini breaks que o Tsitsipas deu para ele de presente, e o João confirmou os saques muito bem, então teve seus méritos, evidentemente. E não foi uma atuação ruim, pavorosa do começo ao fim. No geral, acho que foi uma boa apresentação do João, porque foi um segundo set bem melhor. E ele fez coisas boas, ele sacou muito bem. No segundo set ele chegou a ganhar 16 pontos seguidos com o serviço. Ele perde os 2 primeiros pontos do primeiro game de saque, fica 0-30, que é esse game inclusive que ele erra o smash, se não me falha a memória. Depois ele ganha 16 pontos seguidos e mantém o saque sem problema até o 5-4, que é esse game ruim que eu citei aqui, que ele foi quebrado sacando para fechar. Mas ele usou muito bem o kick no segundo saque, jogando a bola, subindo bastante. É um saque que ele faz muito bem, inclusive incomodou o Djokovic em Roland Garros em alguns momentos com esse saque, né? E a devolução do Djokovic não é a devolução do Tsitsipas, que não é exatamente a melhor do circuito, né? É um dos pontos fracos do jogo do grego. E deu para ouvir, inclusive em alguns momentos do jogo, a equipe do Tsitsipas, o técnico, mandando ele recuar, pegar a bola mais para trás, porque estava subindo, estava incomodando a esquerda do grego. O Tsitsipas tentou coisas diferentes na devolução e não se achou né, de maneira consistente em momento algum, o que tem mérito do João aí, tá?
Então, esse kick eu acho que bagunçou um pouco a cabeça do Tsitsipas, bagunçou a devolução. O João também variou, fez saque e voleio algumas vezes, o que é importante para mexer com a cabeça do adversário, para deixar o adversário pensando e não devolver de um lugar confortável. Acho que é algo que o João tem que fazer contra o Casper Ruud também, que é outro cara que devolve lá do fundão, mas vamos deixar para falar de Casper Ruud mais na frente. E o João jogou bem os pontos importantes, salvou os breakpoints que tinha que salvar, converteu os que tinha que converter. É óbvio que também o Tsitsipas deu uma ajuda em alguns desses breakpoints, né? O primeiro vem com uma dupla falta, tem outro que vem com um erro não forçado, enfim. O Tsitsipas também ajudou com alguns desses breakpoints, né? Outra coisa boa é que o João não perdeu a cabeça quando ele foi quebrado ali no 5-4 do segundo set. É claro que ele tinha uma quebra de um set de vantagem, não era tão alarmante assim, nem se ele tivesse perdido o set, e, né, na pior das hipóteses, estava 5-5 ali, então não era um cenário dos mais dramáticos, mas ele manteve a cabeça, né, e no momento que talvez o Tsitsipas tivesse ali uma vantagem mental para aproveitar, né, do momento ruim do João, que tinha acabado de dar uma quebra de graça para ele, o Tsitsipas cometeu 3 erros não forçados e deu outra quebra praticamente para o João. Teve um winner de direita no João, que foi o ponto que deixou em 15-40, mas os outros 3 pontos do João no game foram presentes do Tsitsipas. Mas, enfim, né, o João ficou ali. Até na entrevista depois do jogo, ele disse que o João do ano passado talvez tivesse perdido a cabeça, reagido de forma diferente, mas o fato é que o Tsitsipas deu um empurrãozinho também ali e falou, filho, aproveita. E o João foi lá e fechou depois, fez 7-5. No geral, eu diria que foi uma atuação 6,5, 7 do João, somando o primeiro set. O primeiro set eu daria uma nota 5 até, o João, e uma nota 8 no segundo, talvez, um 7,5. Talvez eu esteja sendo generoso aqui com essa média de 6,5, 7. Mas, e eu nem gosto de dar nota, né? Mas vocês gostam de ter algo para polemizar, para concordar, para discordar. Então eu deixo aqui para vocês dizerem se vocês concordam ou não. E discordem à vontade, tá? Mas se por acaso eu colocar isso no Instagram, no corte, e alguém for mal educado, aí eu bloqueio mesmo. E bloqueio rápido. Mas sobre essa avaliação aqui que eu estou fazendo do João, eu li o que o Meligeni escreveu antes de gravar esse podcast, li o que o Dalcin escreveu no Tênis Brasil. Acho que eu estou sendo mais chato que os dois. Mas sejamos sinceros, né? Não é novidade nenhuma, eu sou chato mesmo, e é o que é. Foi o que eu achei, tá? E eu achei isso antes de ler o que os dois escreveram, não estou mudando a minha opinião porque o Dalcin escreveu isso ou porque o Meligeni escreveu aquilo. Eu li depois para ver o quão chato ou quão generoso eu estava sendo, e acho que os dois fizeram análises um pouco mais otimistas do que a minha. Mas estilo não conta, minha nota não conta para nada, né? Não importa se foi bonito, não importa se foi feio, o importante foi que o João ganhou, continuou no torneio, e aí ganhou mais um dia para treinar, para se habituar com as condições, para afiar o tênis, enfim, para ajustar o que não deu tão certo nessa estreia dele. E aí ele vai pegar o Casper Ruud, que fez uma ótima partida nessa quarta-feira, fez 6-1, 6-2 no Juan Manuel Cerúndolo. Vai ser um jogo bom, né? Eu imagino que seja. Eu esperava mais desse jogo do João contra o Tsitsipas, esperava mais dos dois, inclusive. Eu achava que o nível seria mais alto, de modo geral. Não foi uma grande partida, não foi uma partida legal de ver um aspecto técnico, sim. Até brinquei no nosso grupo de apoiadores que teve um ponto que foi muito legal no segundo set, e foi um ponto ruim, 2 bolas na fita, um voleio que o Tsitsipas podia ter matado e não matou. Até o ponto mais legal do jogo foi mal jogado pelos dois. Mas o jogo do João com o Casper Ruud em Roland Garros foi ótimo. Talvez não seja tão bom em Montreal, porque é um momento diferente. Roland Garros é o fim de uma gira de saibro, tá todo mundo mais ou menos calibrado ali. O João vinha de uma vitória importante sobre o Djokovic, cheio de moral. O Casper Ruud estava jogando bem, tirando aquele jogo que ele fez contra, se não me engano, contra o Safiuli, né, que ele passou mal e quase perdeu, mas ganhou em 5 sets, achou um caminho. Por pouco o Casper Ruud não ganha aquele segundo set, teve aquele set point ali que o João acertou a bola que pegou um finzinho da linha. Mas foi um jogo legal de ver, foi um jogo disputado, taticamente foi interessante de ver o que os dois faziam, né? Mas eu gosto das chances do João aqui, já falei isso naquele vídeo de quando saiu a chave. Não mudo minha opinião, mas eu falo disso no café de amanhã,
quando eu fizer a prévia desse duelo, porque essa partida vai ser só na sexta-feira. Numa nota separada, o Tsitsipas reclamou da quadra, bastante em um certo momento ali no segundo set. Disse que tinha umas ondulações grandes que parecia quadra pública, né, de que era um absurdo isso no Masters 1000. A gente sabe como é o Tsitsipas quando está perdendo. Ele tende a procurar coisas aqui e ali. Eu tendo a não levar isso muito a sério. E muito menos dizer que foi isso que isso teve alguma relação com o resultado da partida. Longe disso, tá? Mas olhando pela TV, eu realmente achei que o jogo... alguns jogos que eu vi nessa quadra central tiveram uns lances com kicks estranhos. Inclusive teve um bate-pronto do João, nesse game que ele saca em 5-4, que ele calcula muito mal, é um erro feio ali no bate-pronto, na subida dele para a rede. E aí, ou o João calculou muito mal esse bate-pronto, ou a bola quicou errado. De onde eu, vendo pela TV, eu não consigo ter certeza nem de uma coisa nem de outra. Mas achei um ponto muito estranho, sabe? Não sei. Vamos ver se outros tenistas vão falar disso no resto da semana, mas eu acho estranho no Masters 1000 esse tipo de reclamação. Uma quadra com ondulações, com inclinações, esquisito, né? Não é exatamente o tipo de reclamação que a gente costuma ouvir num torneio desse porte. Às vezes falam de bola, às vezes falam de luz do LED no fundo de quadra, algum barulho acima do normal, um som que dispara automaticamente, sei lá onde, mas desnível de quadra é difícil, né? Num torneio desse nível. Mesmo vindo de quem está perdendo, né? É raro isso. Vamos ver o que acontece. Antes de ir adiante, tá curtindo Café com Gossenza? Dá um like, compartilha, faz o algoritmo rodar, deixa um comentário, apresenta o café para algum amigo, indica, passa o link. Agradeço de coração, tá? E quem quiser saber mais como apoiar o Saque e Voleio, apoiar o meu trabalho, que ajuda a manter esse café, evidentemente, entra lá no apoia.se/Saque e Voleio para saber os valores e o que eu entrego de recompensa. Hoje, por exemplo, mandei uma análise em áudio dessa partida ontem, né, nessa quarta-feira. Vocês vão estar ouvindo isso na quinta. Mas logo depois que acabou essa partida entre o João e o Tsitsipas, mandei uma análise em áudio para os apoiadores. Então eles têm esse privilégio de receber a minha opinião logo depois que a partida acaba. Mas tem mais coisa, né? Tem nosso circuito dos palpitões, que deve estar divertidíssimo, porque já caíram... Vou falar sobre isso agora, né? Mas já caíram Fritz, já caiu o Zverev, no feminino em Toronto caiu a Noskova, né? Já caiu a Noskova? Se eu não me engano, ela estava perdendo... Caiu, né? Caiu, perdeu da McNally. Quando eu tava gravando, quando eu comecei a gravar, estava 5-1 para a McNally, a Noskova estava caindo, a Krejcikova estava caindo, já tinha caído, aliás. Então, nosso palpitão deve estar uma loucura. Mas enfim, quem quiser saber mais sobre como apoiar meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda um DM para mim, uma mensagem, ou um e-mail para ac@cosenza.org, que eu explico tudinho. Vamos falar então dos resultados de Toronto e Montreal nessa quarta-feira. A chave de Montreal, que já não tinha Sinner, Alcaraz e Zverev, ou Sinner, Alcaraz e Djokovic, ficou, eu acho que é mais interessante, no mínimo, né? Porque agora o Zverev e Fritz perderam. E os dois estavam no primeiro quadrante, que é aquela, eu chamo de quadrante, né? Quando você divide a chave em 4, em vez de dividir em 2. Era primeiro quarto da chave lá no alto, que o Zverev era o cabeça 1, e o Fritz era o cabeça o quê, hein? 7, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui, vai. O Fritz era o cabeça 7. E agora não tem mais nenhum desses dois. E o favorito nesse quadrante agora, no papel, é o Lerner Tien, que é o cabeça 12. E o Tien joga ainda na noite dessa quarta-feira, né? Ia jogar contra o Gael Monfils. Mas ele era o cabeça 12 e depois dele tinha o Tommy Paul, cabeça 17, que são no papel os favoritos. E é um pedaço da chave que define um dos semifinalistas, então alguém vai sair daí para uma semifinal, né? E tem o Grigspor, que tirou o Zverev, tem o Tirante, que tirou o Taylor Fritz, o Popyrin, que derrubou o Collignon, também era cabeça de chave, era o cabeça 32, o Mikkelsen tirou o Cerúndolo, que era o cabeça 16. Então tá uma loucura esse quadrante aí, tá bem, bem, bem interessante, né?
É a mesma metade da chave do João. Só que isso só afeta o brasileiro se ele chegar na semifinal. No caminho do João, os favoritos ganharam. O Casper Ruud, que era o favorito, né, vai ser o próximo adversário dele. E o Ben Shelton, que era o cabeça 5, passou pelo Brooksby, 6-3-7-5. Vai pegar o Zizo Bergs, que é o cabeça 31. Ele ganhou 6-2 no terceiro do Sebastian Baez. Então esse povo aí tá ganhando. Agora, o outro cabeça de chave na outra ponta desse quadrante é o Medvedev, que enquanto eu tô falando isso aqui, eu tô abrindo o tempo real, ele perdeu o primeiro set do Van de Zandschulp, 6-3, e tá no tie-break do segundo set, ou seja, tem uma chance aí do Medvedev, que é o cabeça 4, se despedir e deixar, né, uma possibilidade aí maior para quem vier de baixo. E vai ser o duelo de quarta de final com quem avançar dessa sessão aí, que tem João, Casper Ruud, Bergs e Shelton, né? Mas repassando, o Zverev perdeu do Griekspoor, 6-7, 6-2, 6-4, e o Fritz perdeu do Tirante por 7-5 e 6-3. E a outra notícia importante dessa chave de Montreal é que o Félix Auger-Aliassime abandonou, desistiu do torneio antes de estrear, disse que começou a sentir dor nas costas na segunda-feira e abandonou nessa quarta. E o Félix era o cabeça 2 do torneio, que também deixou um quadrante meio órfão. Esse quadrante também tá legal, porque os 3 principais nomes ali eram ele, o Koboli, cabeça 6, e o Koboli perdeu do Hanfmann na estreia, e o Rublev, cabeça 10, que perdeu do Jun Cheng-Chang. Ou seja, nesse último quadrante, os favoritos agora no papel são o Tiafoe, cabeça 15, e o Darderi, cabeça 19. Olha que louco. Eu tô começando a gostar das chances do Nakashima, que é o cabeça de 28, ganhou do Altmaier, tá ali. De repente, nas oitavas, ele pega o vencedor de Tiafoe e Rinderknecht e tem uma chance interessante. Não acho ruim a vida para ele, não. Mas resumindo, o João ficou mesmo na parte mais difícil desse pagode aí. Vamos ver Toronto agora. Quem ganhou? Rybakina, Bencic, Pegula, Jovic, Andreeva, Goff, Osaka, Sakkari, toda essa turma ganhou. E quando eu achava que o dia ia terminar sem zebra, elas começaram a aparecer na segunda metade da sessão. A Noskova perdeu da McNally. Quem mais? A Krejcikova perdeu da Samsonova, 6-1, 7-5. E cadê? A Maya Joint está ganhando da Kirsten enquanto eu gravo isso, esse eu não esperava também. Mas a Emma Navarro perdeu da Korneeva 6-2, 6-2. O que isso significa em termos de, né, pro resto da chave? A Yala tem uma chance interessante, porque ela pegaria a Noskova na terceira rodada, só que a Yala não jogou nessa quarta ainda, enquanto eu estou gravando isso, ela pega a estreia contra a Alicia Parks, mas fica bom para Yala. Quem se dá bem também é Jovic, que não pega mais a Emma Navarro se chegar... Quer dizer, não pega a Emma Navarro na terceira rodada, vai pegar a Korneeva. E eu acho que tá pintando outro jogo legal, que vai ser Jovic e Coco Gauff nas oitavas, né? A Gauff pega a Sakkari na terceira rodada, é favorita. E onde estava a Krejcikova, que perdeu da Samsonova, eu ia dizer que ficou bom para a Kirsten, mas a Kirsten tá perdendo da Maya Joint agora, então também não sei. Vai acabar ficando bom para a Rybakina, que é a cabeça 2, está aí na ponta de baixo da chave. Vai pegar, deixa eu ver se é Enli na terceira rodada. E depois vencendo, aí pega quem avançar essa sessão, que tem a Samsonova, a Kirsteia e a Maya Joint por enquanto. Tá? Esse jogo tá 6-3 e 3-2 com a Maya Joint sacando para fazer 4-2. Então pode ter uma zebrinha aí. Interessante. Então de resultado é isso. Para terminar, tem uma pergunta de apoiador aqui. Acho que só tem uma pergunta. Enquanto eu estou gravando isso não chegou mais nada. Estou conferindo aqui. E a pergunta é do Pedro Melo. E é o seguinte: o que deu certo em Roland Garros que o João pode aproveitar contra o Ruud agora no Canadá? Ou são jogos completamente diferentes por antes ter sido no Saibro e de noite? Eu acho que algumas coisas deram certo pro João. Acho que assim, a troca de direita deu certo. Acho que ele conseguiu fazer o Ruud jogar muito com a esquerda, ele conseguiu fazer o Ruud fugir muito da direita para se proteger ali. Mas o saque kick do João
fez estrago, né? E o Rude, a gente sabe, ele devolve lá de trás. E com o saque kick do João, o Rude não fez nada com o segundo saque do João, que é um segundo saque que pode ser atacável. A gente já teve essa conversa aqui antes no café, que tem os tenistas que têm boa devolução e são mais agressivos, que fazem o segundo saque mais dentro da quadra, conseguem ter algum sucesso contra o segundo saque do João. Não é o caso do Casper Ruud, que devolve lá de trás. Acho que isso ajuda nesse matchup para o João. Então isso funciona, e é o que eu falei também e vou falar isso amanhã também na prévia, talvez com um pouquinho mais de detalhe, mas eu acho que tudo que o Casper Ruud faz, o João faz tão bem quanto, sabe? Acho que nada que o Casper Ruud, das principais armas do Casper Ruud, machuca consistentemente o João. Eu acho que o Ruud, para vencer esse jogo, vai precisar sacar muito bem, e encontrar uma maneira de atacar a esquerda do João consistentemente, né? Ou torcer para o João ter um jogo ruim, porque se o João joga contra o Casper Ruud, o que ele fez contra o Tsitsipas no primeiro set hoje, acho que ele teria perdido, pelo menos no primeiro set. No segundo aí era outra história. Mas o Casper Ruud jogou bem, o Casper Ruud não ficou parado esse tempo todo. Óbvio que também não fez um grande pós-Wimbledon, ganhou um jogo, perdeu outro ali, se não me engano, no estádio que ele jogou, né? Mas tá aí, vamos ver. Fez um primeiro jogo bom contra o Romanel Cerúndolo, que é um adversário chato, e vamos ver o que acontece. Mas eu falo um pouquinho mais sobre isso amanhã, Pedro. Beleza? Então hoje ficamos por aqui. Obrigado para quem ouviu até o fim. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Aliás, hoje eu tenho uma entrevista lá na INE, vai ser legal, vou contar a história da empresa, a gente vai almoçar, bater um papo legal. Recomendo que vocês fiquem de olho nessa entrevista nos próximos dias ou na semana que vem, não sei quando eu vou publicar ainda. Mas é uma empresa muito legal, uma empresa brasileira e com produtos de alta qualidade, e não estou fazendo jabá aqui porque não estou patrocinado por eles, tá? Tenho uma bag que vocês vivem vendo eu postar sobre essa bag, adoro essa bag, eu sou apaixonado por ela. Tenho uma camisa da INE de jogo, de competição, acho a qualidade altíssima e acho que vocês deviam conhecer mais e procurar saber mais sobre a INE, tá? Mas eu conto mais sobre isso depois com essa entrevista. Beleza, gente? Uma boa quinta-feira para todo mundo e um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.